Bem? Tá, tá tudo bem? Podemos começar aí? Podemos? Tá bem? Então vamos lá. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Aqueles que estejam aí pela primeira vez, fiquem à vontade para perguntar, né? Eu não sei quem está aí, mas perguntar, para colocar alguma opinião, sem problema. Nós estamos aqui para a gente ir estudando juntos, certinho? Então vamos lá fazer a nossa prece. Quem que vai fazer aí? Lídia, você pode fazer para nós, por favor? Posso sim, Vani. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estar juntos para esse estudo, aprendizado das palavras de Cristo. Que tenhamos uma semana abençoada, com paz, tranquilidade. Aproveito também a oportunidade, meu Pai, peço que vá aos hospitais e dê conforto para todos que lutam pela vida, seja pelo Covid ou por qualquer outra enfermidade. Assim seja. Assim seja. Então vamos lá. Nós estamos. Tá dando para ouvir bem, gente? Tá tranquilo? Tá. Então nós estamos falando inicialmente de Atos dos Apóstolos. Então Paulo estava em Trode, né? Quando o varão, né, um espírito, apareceu para ele e indicou que ele deveria ir para Macedônia. Então ele sai da Galácia e vai partindo de Trode em direção a Filipos. Então está Paulo e Silas e mais Timóteo, certo? Que é o jovem que ele conheceu na primeira viagem apostólica. E para essa segunda viagem apostólica, Timóteo foi junto com Paulo. E a gente viu também que antes desse embarque, Lucas, né, encontrou-se com Paulo e aí se juntou a eles. Então nós temos Lucas, Silas, Timóteo e Paulo. E eles estão direcionando para Filipos. Né? Filipos era uma cidade sob o Império Romano, o governo ali era romano, era uma cidade onde existia muitos soldados, era uma cidade militar romana, certinho? Então, Adriane hoje vai falar da questão da conversão da Lídia e também da pitonisa, né, que estava sob a influência de um obsessor, certinho? Vamos lá, então. Boa tarde a todos, gente. Se eu errar alguma coisa, vocês desculpem, porque hoje é a primeira vez, tá? Então, assim, olha, depois que Paulo convidou Lucas, eles foram os quatro, né, embarcaram e foram navegar. Aí, durante todo o tempo da viagem que eles estavam navegando, Paulo aproveitou para pregar o evangelho. E cada vez ele ia encantando mais as pessoas e as pessoas iam se convertendo. Até mesmo o capitão do navio ficou assim encantado com a pregação, com a palavra de Deus, do jeito que Paulo fazia, né? Assim que eles desembarcaram, eles descansaram alguns dias em Neápolis e depois se dirigiram a Filipos. Logo na entrada da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo fossem por outro caminho, porque eles iam para Tessalônica. Então, Paulo sugeriu que eles fossem por outro caminho para ir pregando em outros lugares também, para poder atingir, levar a palavra de Jesus a mais pessoas. Tá? Mas antes de seguir viagem, Lucas ainda questionou Paulo, porque ele ficou com medo se Timóteo tinha sido circuncidado, porque nas outras cidades, já que eles iam pregar a palavra de Jesus, isso ia ser cobrado, né? E Paulo explicou para ele que tinha sido, para evitar as confusões, estava tudo resolvido. E assim, os dois, Lucas e Timóteo, seguiram viagem, né? E Paulo e Silas entraram em Filipos. Eles descansaram alguns dias e logo depois eles foram orar. Só que lá não tinha um templo, então eles foram, seria uma casa de oração.
seria um lugar na beira do rio onde as pessoas iam para orar. Só que chegando lá, eles até se espantaram, porque lá assim só tinha as mulheres que estavam morando lá. Mas apesar de tudo, ele sentou e começou a pregar, e assim, todas ficaram muito emocionadas. E entre elas tinha a Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Aí eu fui pesquisar, né, para saber o que era a púrpura, né? Aí fala assim que a amostra data da época do rei Davi, Salomão, cerca de 1000 anos antes de Cristo, que a púrpura era um pigmento vendido, e como era muito difícil trabalhoso de trabalhar, as pessoas que faziam, elas tinham um status elevado na sociedade, as pessoas que mexiam com essa púrpura. E a Lídia, ouvindo eles pregar, ela se emocionou muito e se converteu. E ela chegou para Paulo e chamou ele, convidou eles para se hospedarem na casa dela. E também ela ofereceu a casa dela para eles fundarem a primeira igreja de Filipe. E Paulo, vendo a Lídia, a emoção dela, as outras mulheres lá, ele se emocionou muito e lembrou do Calvário de Jesus, onde quem estava do lado dele lá eram as mulheres, Maria de Madalena, a mãe dele, né, Maria. E ele se emocionou vendo elas ali daquele jeito, e ele aceitou o convite dela, e assim nascia a primeira igreja de Filipe. Aí, deixa eu pegar aqui a outra parte. Eu fiz um resuminho, tá? Como Paulo viu que só as mulheres iam nas casas de oração, ele quis também levar a palavra para as outras pessoas. E nisso ele começou a pregar na praça pública, tentando levar a palavra a mais pessoas. E durante essa pregação tinha a pitonisa. A pitonisa era uma moça que ela era a mediunidade dela, ela recebia um espírito de adivinhação. E ela era tida em grande conta naquela época por adivinhar, as pessoas procuravam para saber as coisas, como fazer e deixavam de fazer. Então, assim, ela era tida em grande conta lá. E sempre que o Paulo terminava, ela começava a gritar depois da pregação dela, ela falava assim: recebe os enviados de Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. E toda vez isso. Na primeira vez aquilo já incomodou Paulo, ele ficou meio assim, mas ela continuava a fazer. Isso foi quase durante 10 dias ela fazendo isso. Até que no último dia, Paulo cansou daquilo, né, e pediu para o espírito se afastar. Deixa eu ver. Ele pediu para o espírito se afastar dela, e nisso o espírito saiu, e ela já não recebia mais. Mas antes disso, Paulo procurou saber dela, e ele sabia que os patrões dela, eles exploravam ela com isso. Ela ganhava também, mas os patrões dela ganhavam muito financeiramente, lucravam em cima desse dom dela, que era uma coisa. E nisso do Paulo gritar para o espírito sair, pedindo, né, assim, a população que estava lá, e até mesmo Silas, assim, estranharam aquilo, né, puxa vida, ela estava elogiando eles, falando bem deles, e ele falava aquilo, né. E aí, depois que estava Silas e Paulo, né, o Silas questionou ele. Aí o Paulo respondeu ele. Aí eu vou ler o pedacinho que está aqui, porque eu achei assim, a resposta dele muito legal, né? Aí Paulo responde a Silas, porque o Silas ficou na dúvida, ele falou, por que isso, né? Se ela estava elogiando a gente, ele estava até se sentindo bem com aquilo, né? Aí Paulo respondeu gente, ele. essa resposta de Paulo é fantástica. Né? Legal, é fantástica essa resposta de Paulo. Vamos lá. Então, por isso que eu vou ler, assim, que eu falei, Muito eu bem, vou ler muito bom ela, mesmo. né? Aí ele fala assim, porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos, a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualitativo de bom?
Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem. Sei que ela é hoje chave de grande movimento comercial. Aí Silas, a resposta, mas só que ele ainda ficou numa dúvida ainda. Ele questionou Paulo se esse incidente não seria uma lição para não escutar as coisas que vinham do alto, as revelações do plano divino, né? E Paulo explicou para ele que não, que a gente não pode fechar essa porta de comunicação que vem do alto, que o que seria da tarefa dele sem as luzes do plano de superior. E ele disse assim, que temos que abrir a nossa alma para o alto e contar sempre com o amparo divino. Aí, num pedacinho do livro aqui, no finalzinho, ainda diz assim, ó, ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Perfeito. Aí eu acho, assim, que isso aqui dele, da parte da pitonisa, é uma coisa que até hoje acontece muito, né? Que as pessoas se vangloriam-se muito, a gente recebe os elogios, a gente começa a se achar melhor, superior, e eu acho que isso que acaba atrapalhando muito na vida, não só de todo mundo, né? Das pessoas, isso que eu acho que vai corrompendo muito esse mundo agora. Bom, eu acho que foi isso que eu entendi. Então, é isso mesmo. Eu acho que é muito, muito pertinente assim, você ter ressaltado essa resposta de Paulo, porque isso é uma aula de mediunidade, né? O que ele fala? Espírito fala em nome de Deus, mas ele não é de Deus. Porque se fosse um bom espírito, ele não ia ficar jogando confete no Paulo com Silas. Né? Não é isso. Olha para você ver como Paulo era, nessa fase da vida dele, muito, muito perspicaz. O que ele diz? Olha, se fosse um bom espírito, um espírito superior, ele estaria nos estimulando pelo esforço, estaria nos pedindo para continuar, nos reforçando, mas hora nenhuma eles iam ficar jogando confetinho, falando que vocês são muito bonitos, vocês estão muito próximos de Deus, vocês são excelentes. Hora nenhuma eles iam falar isso. Né? Isso vai, depois Kardec vai reforçar isso quando ele fala dos falsos profetas. Né? Tem um capítulo inteiro do Evangelho falando dos falsos profetas. Né? Aí uma coisa importante de nós analisarmos as mensagens mediúnicas, de nós pensarmos no que a gente ouve da mediunidade, né? Paulo aqui nos dá uma lição assim, excelente sobre isso. Eu acho que foi ótimo você ter ressaltado essa parte, que eu acho que é a parte mais importante mesmo, né? De cuidado com as manifestações. Preste A gente tem que atenção ouvir com o coração e a cabeça, né, Luciano? A Com gente certeza. escutar e ver realmente o que tem de certo ali naquilo. Porque quem ouvia a palavra da pitonisa achava que era um espírito bom, pelo que ele estava falando coisa boa, mas nem sempre. Sim. O que estava acontecendo com ela? Estava sendo obsidiada por um espírito imperfeito que estava querendo atrapalhar Paulo e Silas na difusão do evangelho. Não é? E aí Paulo faz o que hoje a gente faz, um diálogo com o espírito, a maneira dele, né? E o espírito deixa a pitonisa. E a pitonisa usava a mediunidade para que ela ganhasse dinheiro e que também os patrões, né, os senhores dela ganhassem dinheiro. Então, a mediunidade corrompida que piorava a situação porque permitia um acesso de obsessor. Beleza? Certinho aí, gente? Tranquilo? Não, beleza, foi ótimo, excelente. E aqui é importante a gente entender isso, como muita gente lucrava com ela, né, com a pitonisa, as pessoas lucravam e tal, e Paulo, fazendo a desobsessão dela, vai repercutir no próximo capítulo da semana que vem. Que essa vai ser a razão dele ser preso. Né? Certinho? Aí quem pensar em fazer outra semana que vem vai falar da prisão de Paulo.
Certinho? Luciano, Oi? por isso que as casas espíritas, para ver as pessoas que me conhecem muito, as pessoas mais novas, elas não comum essas palavras de elogios, né? Sim. Porque elogio é só para o mestre. Nós somos Sim. imperfeitos no dia do povo, né? É, Merecemos elogio. a fala do Paulo é interessante. Como é que a fala dele assim? Como é que eu vou ser elogiado se eu estou numa luta diária contra as minhas próprias imperfeições? Muito, muito humana, assim, muito nós, assim, né, Paulo, nessa frase dele. Eu não preciso de elogio, quer dizer, eu não mereço elogio, né? Nem preciso, eu não mereço, porque eu estou lutando contra as minhas imperfeições. É um Paulo assim, que de uma grandeza, né, de falar, ó, eu não mereço, né? É interessante. Oi? Eu estava preparando para a palestra de hoje, né? E eu estava estudando 1 Coríntios. E tem muitos trechos, né, da primeira carta, e num deles ele fala exatamente isso, né? Eu não sou digno de ser chamado discípulo de Jesus, porque eu fui um grande perseguidor até pouco tempo atrás. Mas eu conto com a misericórdia de Deus para poder continuar no caminho. E, assim, é um despertar para uma humildade, porque quanto mais ele cresce em moralidade, mais humilde ele fica, mais atento, mais perspicaz, né? É muito interessante esse começo do Paulo, né? Ele está na sua segunda viagem apostólica, né? Depois ele vai mudando um pouco. É interessante o amadurecimento que a gente vai percebendo no Paulo aqui, né? Depois ir aceitando um pouco melhor as coisas. É o Paulo, né? Como diz a Esther aí, que é fã do moço. Paulo, a gente aprende com ele de tudo quanto é jeito, né? Muito, muito, muito legal. Acho que essa parte é muito interessante da gente conversar sobre isso, né? Certinho, gente? Tá tranquilo aí? Aí depois pensa aí, quem se sentir à vontade para falar da prisão e da libertação de Paulo e Silas, né? Que o motivo da prisão foi esse, e depois a libertação foi de outro fenômeno mediúnico. Aqui, olha como Atos dos Apóstolos tem mediunidade, né? Para Paulo ir para Macedônia, um varão apareceu para ele e mudou o trajeto dele. Aí Paulo começa a pregar, aparece um médium com obsessão, e Paulo trabalha na desobsessão desse médium, né? E depois nós vamos ver, ele vai ser preso e vai ser solto por um fenômeno mediúnico também, né? Olha como tem mediunidade nos Atos dos Apóstolos. Certinho? Beleza? Então vamos lá. Aí no final a gente vê alguém que fale aí da prisão e da libertação de Paulo. Tá bem? Então vamos. Vamos lá para o céu e o inferno. A gente está falando da viúva, né? Viúva Foulon, que é quando Kardec começa a falar, o foco do Kardec agora é o quê? Como foi o desencarne e como é essa transição. Kardec está estudando exatamente isso. Como é o desencarne, o que o espírito sente, como é que o espírito se vê desencarnando e como são esses primeiros momentos de nós acordarmos no plano espiritual. É aí que Kardec está estudando, né? Então, nós começamos semana passada da viúva Fulã. Ela já tinha respondido uma pergunta, a gente lembrando, era uma senhora muito boa, muito dedicada. Ela, pelo que a gente entende, ela tinha posses, depois perdeu e começou a trabalhou demais, ficou doente, com trabalhos manuais, ela tinha habilidades, né? Parece que é pintura, escultura, não dá para falar o certo. E ela desencarnou no dia 3, deu a sua comunicação inicial, que nós vimos semana passada, no dia 6, e hoje no dia 8, ou seja, 5 dias depois da morte dela, ela está de novo. Beleza? Vamos lá? Então, no dia 8 de fevereiro de 1865. Certinho?
lembrar que 65 é o ano em que Kardec estava escrevendo o livro Céu e Inferno. Tá bem? Vamos lá? Vamos. Então vamos. Cara senhora Fulon, estou muito feliz com a comunicação que me destes outro dia e com a vossa promessa de continuar as nossas conversas. Eu vos reconheci perfeitamente na comunicação. Nela falais de coisas ignoradas pelo médium e que não podiam vir senão de vós. Depois, a vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem a da vossa alma amorosa. Mas há nas vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não vos conheci quando viva. Sabeis que a esse respeito permiti-me mais de uma ademoestação em certas circunstâncias. Então, Kardec dá a entender, né, que ele conversou com ela quando ela estava doente, ela estava muito ruim. Então, Kardec chamou a admoestação, né, deu uma advertência, chamou a atenção dela, porque parece que ela estava dando uma desfalecida, uma desanimada, entrando num caminho ruim. E aí ele cobra dela, né? E aí, eu tive que te chamar a atenção, mas o que aconteceu? Aí ela vai responder nesse sentido. Vamos lá. É verdade, mas desde que me vi gravemente enferma, recobrei uma firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e as vicissitudes que, por vezes, tornaram-me receosa durante a vida. Eu disse a mim mesma: tu és espírita, esqueça a terra. Prepara-te para a transformação de teu ser e vê pelo pensamento a senda luminosa que a tua alma deve seguir deixando o teu corpo, e que a conduzirá, feliz e liberta, às esferas celestes, onde deves viver doravante. Aí, ela, pelo jeito, deu uma esmolecida, Kardec ajudou nesse sentido, e ela, com a vontade dela, vai, eu sou espírito, eu vou para o mundo dos espíritos, passei por essa dificuldade, mas eu vou acordar lá feliz. Ela usou a vontade, o pensamento e a força dela para firmar o corpo. E, como diz o Emmanuel para o Chico, morrer com dignidade. Né? É isso que ela fez. É o que o Emmanuel falou para o Chico. Morre, então morre com dignidade. É isso. Né? Mas ela fez isso com ela mesma. Né? Vamos lá. Dir-me-eis que era um pouco presunçosa, de minha parte, em contar com a felicidade perfeita deixando a terra, mas sofrera tanto que devera expiar as minhas faltas dessa existência e das existências precedentes. Esta intuição não me enganara, e foi ela que me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos instantes. Esta firmeza foi naturalmente acrescida quando, depois de minha libertação, vi as minhas esperanças realizadas. Então aqui a gente vê duas coisas, a lei de causa e efeito. Você vê a resignação dela e o uso da razão, vai assim, não, eu penei agora, eu sofri, eu tive dor porque eu estava expiando problemas que eu tive nas existências passadas e também nessa existência. Então, é isso que ela está dizendo. Ela está nos falando assim, a lei de causa e efeito. Eu plantei, eu tive que colher. E a minha colheita foi dolorosa agora, mas eu colhi. Né? Então, estou tranquilo, estou com a minha consciência tranquilo. E a outra coisa que ela fala, olha como o espírito já começa a ser intuído, né, no momento da morte. Já vai intuindo para onde eu vou, como é que eu vou, o que vai acontecer comigo. Essas coisas já começam a chegar na consciência do espírito. E o espírito já começa a ter uma vivência do que ele espera, né, no pós-morte. Beleza? Vamos lá. Quereis agora nos descrever a vossa passagem, o vosso despertar e as vossas primeiras impressões? Esse é o foco do Kardec. Daqui até o fim do livro é isso aí que ele vai querer saber. Só que, por enquanto, nós estamos falando de espíritos felizes. Depois nós vamos falar de mediano, depois nós vamos falar de espíritos inferiores. Então, a gente guardar bem o que acontece com os felizes para a gente poder ir comparando com os outros. Beleza? Vamos lá.
Eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que o desligamento me fazia provar. Encontrei-me, depois do supremo suspiro, como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, não sonhando com nada e numa vaga sonolência que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Aí ela já descreve um pouco diferente. Eu sofri, eu entrei numa síncope, ou seja, numa inconsciência, né, como se fosse um desmaio, mas um desmaio que ela põe estranho, não parece que está dormindo, mas também não parece que está sonhando, fica uma coisa esquisita, né? Mas ela logo recuperou. Vamos lá. Assim permaneci por longo tempo. Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco no meio de irmãos que não conhecia. Eles me prodigalizaram os seus cuidados e seus carinhos. Mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e disseram: será para lá que irás conosco. Não pertenceis mais à terra. Então, lembrei-me, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas com a certeza de ali encontrar a felicidade, subimos e a estrela aumentava. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer, um repouso em relação às fadigas corpóreas que suportei e às vicissitudes da vida terrestre, mas não a indolência do espírito, porque a atividade do espírito é uma alegria. Então, vamos lá, tem algumas coisas aqui. Eles comunicam para ela: você não pertence mais à Terra. E aí ela vai para o mundo feliz. Ou seja, parece que ela saiu de um planeta de prova e expiação, nem passou por um regenerativo, ela vai para o mundo feliz, que ela usa a linguagem que Kardec nos coloca na classificação. Não é? E ela vai para um mundo feliz, dentro das estrelas aí do universo, né? E aí depois ela diz que era um mundo superior, ela realmente confirma isso. E aí ela fala: vou ter repouso das minhas dores, mas não quer dizer que eu vou ficar à toa, ou seja, aquela berço esplêndido não existe no além. Ela vai trabalhar enquanto espírito, beleza? Então ela vai nos ensinando como é que é essa coisa, mesmo no mundo feliz. Certinho? Vamos lá? Aí Kardec, é interessante, Kardec faz uma pergunta, tá, vamos lá. É que deixastes definitivamente a terra? Nela deixo muitos seres que me são queridos, para ainda deixá-la definitivamente. A ela virei, pois em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto de meus filhos. Então a gente vê aqui que parece que ela não vai reencarnar mais. Num planeta de prova e expiação, ela não vai mais participar. Ela deixa muito claro que ela vai vir enquanto espírito. Ou seja, para intuir netos, família, né? E a gente vai ver que ela vai vir para próximo da família dela nas próximas perguntas. Tá bem? Vamos lá. Aliás, sabeis que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos, que estacionam nos mundos superiores à Terra, venham visitá-la. Pode continuar? E aí, só para a gente ver que os espíritos se movimentam realmente no espaço, dependendo do grau evolutivo. Os laços de amor ficam, e aí eles se movimentam, e de um mundo superior ele pode vir a um mundo inferior, um mundo de prova e expiação, né? Agora, o contrário já não é verdadeiro. Nós daqui não vamos conseguir acessar lá, a não ser que tenhamos condições morais para isso. Tá bem? Vamos lá. A posição na qual estáis parece dever enfraquecer as vossas relações com aqueles que deixastes neste mundo? Aí, o Kardec está perguntando: tá bom, então já que a senhora está feliz, está num mundo feliz, num mundo ditoso, aí seus laços com a turma que você deixou aqui são enfraquecidos? É isso que eu estou perguntando. Quer dizer, essa turma que ficou aqui, você não está preocupado com eles mais? Olha lá, vamos ver. Não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Crede-me, podesse estar na terra,
mais perto daqueles que alcançaram a perfeição do que aqueles que a inferioridade e o egoísmo fazem turbilhonar ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. É o laço que cimenta a união das almas ligadas uma à outra e a continua, apesar da distância dos lugares. Não há distância senão para os corpos materiais, não há para os espíritos. Então a gente vê, ó, o que é o problema, né? Ou a solução? É o amor que liga as pessoas. Né? O amor liga os seres, o amor liga os espíritos. Não há um abandono. Se você ama, você vai continuar ligado, estando aqui no mundo material, de prova e expiação, estando no mundo ditoso, estando no mundo mais superior ainda, né? Por amor. Por exemplo, Jesus veio por amor aos seus irmãos, à humanidade, por isso que veio. Né? E a gente tem muitos missionários que vêm, né? O livro Alcione vem por laços de amor, para tentar ajudar o seu companheiro de outras eras. Né? É o exemplo clássico aí, ela não precisava vir, até a Andjara fala muito que o mentor dela chama ela e fala, minha filha, não vai, você não precisa ir, você pode ajudar sem ir lá. Lá a coisa é difícil, você pode pegar algum débito lá que você não precisa, e ela vem. Ela pede para vir e vem. Olha aí como é o amor das coisas, né? E a Alcione vem sem precisar reencarnar, e reencarna um planeta de prova e expiação. Certinho? Vamos lá? A posição... Não, errei, gente. Que ideia fazeis agora de meus trabalhos concernentes ao Espiritismo? Acho que tendes tarefa de almas e que o fardo é penoso para carregar, mas vejo o objetivo e sei que atingi-lo-eis. Eu vos ajudarei, podendo, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, em vos empenhando em tomar oportunamente certas medidas próprias para ativar em vossa vida o movimento renovador a qual o Espiritismo impele. Então, Kardec pergunta para ela, bom, aí do mundo espiritual, do mundo feliz, como é que você vê meu trabalho aqui? É isso que Kardec, me dá a sua opinião aí, eu tenho que fazer isso mesmo? É isso aqui? E ela, é isso, o seu trabalho é penoso, é duro, mas é isso. O Espiritismo está aí para renovar essas concepções cristãs, para nos direcionar aquele cristianismo lá de trás, antes do ano de 325, que é um marco, né? O Concílio de Nicéia é aquele marco onde realmente o Estado e a religião, a Igreja Católica se misturam de uma maneira que começa a deturpar muitas ideias cristãs. Então, antes desses 300 anos, a gente tinha um cristianismo. Quando nós chegamos nesse concílio de 325, que é o Concílio de Nicéia, houve uma mistura, surgimento da Trindade, e aí a coisa começou a complicar, né? E se esquecer cada vez mais das ideias iniciais de amor, de caridade, de obras, de entendimento, né, das palavras de Jesus. Certinho? Vamos lá. Aí é interessante, olha aqui, ela, como o círculo de amizade dele, ela fala do Demeure. Vocês lembram do Demeure? Demeure é o médico homeopata da comunicação anterior, que ajudou Kardec, falou para Kardec, olha, você está doente, não é para você se esforçar, você tem que seguir as nossas prescrições, senão você vai morrer antes e vai ter um suicídio involuntário, se você não completar sua obra. Né? E aí ela fala do Demeure, olha lá para você ver, olha como ela fala. Vosso amigo Demeure, unido ao Espírito da Verdade, vos será de um concurso ainda mais útil. Ele é mais sábio e mais sério que eu. Mas, como sei que a assistência dos bons espíritos vos fortifica e vos sustenta em vosso labor, crede que a minha vos será assegurada por toda parte e sempre. Aí,
Olha como a coisa é organizada, né? Como Kardec exercia um trabalho muito intelectual, muito de usar inteligência e razão, ele era auxiliado por seres também mais intelectualizados lá, que os ajudariam a escrever, né, o final do seu trabalho. Ele estava finalizando, o último livro é esse, O Céu e o Inferno, né? Que termina em 65, depois ele ainda vai... último não, penúltimo, depois tem o livro dos médios. O último livro é o livro dos médios, foi o terceiro, Gênesis. Gênesis. O último livro seria a Gênesis, 69. Então, depois ele só tem mais um livro, ou seja, Kardec estava no final, 70%, 80% do trabalho feito. Tá bem? Então vamos lá. Poder-se induzir de alguma das vossas palavras que não dareis uma cooperação pessoal muito ativa à obra do Espiritismo? Enganai-vos, mas vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar desta questão importante, que um sentimento invencível de timidez me impede, no momento, de vos responder segundo os vossos desejos. Isso talvez virá, terei mais coragem e audácia, mas é necessário que antes que os conheça melhor. Não faz senão 4 dias que morri. Estou ainda sob o encanto do deslumbramento que me cerca. Aí você vê a lucidez dela. Não, eu estou vendo aqui, parece que a turma que está te assessorando é mais capaz que eu. E eu acabei de acordar aqui, não estou ainda íntimo desse pessoal, não me inteirei dos assuntos ainda. Então, pode ser até que eu te ajude, mas não agora, porque agora eu ainda não me sinto capaz de fazê-lo, né? Olha aí que a lucidez, né, a razão, com poucos dias de acordado, né, no plano espiritual. Vamos lá. Meu amigo, não compreendeis? Não posso bastar para exprimir as novas sensações que provo. Devo violentar-me para me arrancar da fascinação que exerce sobre o meu ser as maravilhas que ele admira. Não posso senão bendizer e adorar a Deus em suas obras, mas isso passará. Os espíritos me asseguram que logo estarei acostumado com todas essas magnificências, e que então poderei, com a minha lucidez de espírito, tratar todas as questões relativas à renovação terrestre. Depois, com tudo isso, pensai que, sobretudo neste momento, tenho uma família a consolar. Adeus e até breve. A vossa boa amiga que vos ama e vos amará sempre, meu mestre, porque é a vós que ela deve a única consolação durável e verdadeira que experimentou na terra. Olha aí, a gratidão que a viúva tem por Kardec, por ter participado com ele, aprendido com ele, de ter trazido essas revelações para ela. Então a gente vê uma gratidão grande e a gente vê uma outra coisa que é comum a todos eles, é o deslumbramento com o plano espiritual. A gente deve ser uma coisa espetacular, meu gente, porque todos eles falam disso, que é um negócio que não dá para descrever, não tem palavras que descrevem o que é o plano espiritual. Né? A beleza, a perfeição, a harmonia. É claro que nós estamos falando de um nível vibratório que esses espíritos felizes têm acesso. Provavelmente nós não vamos ver essa mesma descrição nos espíritos inferiores mais lá na frente. Se a gente lembrar bem, Memórias do Suicida, a descrição não é essa. Não é? Não tem esse deslumbramento, essa beleza, essa riqueza, essa perfeição. A gente vê no Memórias do Suicida, o começo do Memórias do Suicida, umas 70, 80 páginas, descrevendo as regiões de dor e de sofrimento que a Ivone chamou de Vale dos Suicidas. E aqui a gente vê todos eles descrevendo beleza que é o plano espiritual nesse padrão vibratório de espíritos bons,
espíritos um pouco mais elevados, mais evoluídos. Beleza? Certinho? Então vamos lá. Vai começar essa parte, ô Luciano? Uai, acho que a gente podia ler um pouquinho e depois a gente finaliza com o comentário do Kardec, que ainda 5:10 ainda. Vamos, dá para ir mais um pouquinho aqui? Beleza. Então vamos lá. A comunicação seguinte foi dada para os seus filhos em 9 de fevereiro. Então, ó, ela morreu no dia 3, aí conversou com Kardec. Essa comunicação que nós acabamos de ler foi do dia 8, e essa do dia 9, que aí já é para os filhos dela. Vamos lá, olha o consolo, olha que beleza isso aqui. Vamos lá. Meus filhos, meus bem-amados, Deus me retirou de vós, mas a recompensa que ele dignou me conceber foi bem grande em comparação ao pouco que fiz na terra. Sede resignados, meus bons filhos, às vontades do mais alto. Auriem tudo que permitiu que recebesseis a força para suportar as provas da vida. Tende firme no vosso coração esta crença que tanto facilitou a minha passagem da vida terrestre para a vida que nos espera ao sair deste baixo mundo. Olha aí para você ver, gente. Pede resignação para os filhos, fala que ama os filhos, que eles prestem atenção no Espiritismo, que isso vai lhes fazer bem depois, né? E da grandeza de Deus, que a gente precisa ser resignado, a gente precisa aceitar os desígnios de Deus, né? Isso que ela está dizendo para os filhos. Não precisa chorar, está tudo certo. Eu estou feliz aqui. É claro que a saudade tem, mas não precisa desespero, não precisa tristeza excessiva, nada disso. Nós estamos próximos, né? Olha que interessante. Vamos lá. Deus estendeu sobre mim, depois de minha morte, a sua inesgotável bondade, como consentiu fazê-lo quando eu estava na terra. Agradeci a ele por todos os benefícios que vos concede. Bendizei-o, meus filhos, bendizei-o sempre em todos os instantes. Não percais jamais de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes a seguir. Olha para você ver, primeiro ela glorifica a Deus, né? Bendizei Deus, reconhecer a grandeza, a misericórdia de Deus. Ela glorifica, bendizei ao Senhor. E depois ela fala que os filhos precisam cumprir a tarefa deles. Vamos lá. Pensai no emprego que tendes a fazer do tempo que Deus vos concede na terra. Aí serei felizes, meus bem-amados, felizes um pelos outros, se a união reinar entre vós, felizes por vossos filhos, se os elevais no bom caminho, naquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Olha aqui, gente, olha, ela fala que vocês vão ser felizes se vocês seguirem o seu caminho, o que Deus determinou para vocês. Então, a riqueza que é e a importância que tem nós tentarmos achar nossa trilha, nós tentarmos achar o nosso caminho, conosco mesmo. Nós nos autoavaliarmos qual é o meu caminho, qual é o meu dever, o que eu tenho que cumprir, qual é a minha tarefa, né? Aí, depois disso, ela fala, como eles tinham filhos, né? Eram os netos dela, ela fala para eles, educai os seus filhos. Não é? A importância da questão de educar, de direcionar os filhos para um mundo bom, direcionar para um comportamento adequado, né? Porque se você educa seus filhos, estava lendo hoje num livro que chama As Crianças do Reino, seus filhos vão dever respeito e honra a vocês. Então, é até um livro que não é espírita, né? É de um pastor norte-americano, e ele põe isso com muita clareza. Eduque os seus filhos em Deus, para que eles te devam respeito e honra. Olha, e ela vai no mesmo caminho. Eduque os seus filhos. É um dos deveres de vocês. Certinho? Vamos lá.
Se não podeis me ver, sabei bem que o laço que nos unia nesse mundo não foi rompido pela morte do corpo, porque não é o envoltório que nos liga, mas o espírito. Será por aí, meus bem-amados, que poderei, pela bondade do Todo-Poderoso, vos guiar ainda e vos encorajar na vossa caminhada para nos reunirmos mais tarde. Ide, meus Pode ir, Gabi. meus filhos, cultivai com o mesmo amor essa sublime crença. Belos dias vos estão reservados, a vós que credes. Já vos foi dito, mas eu não deveria vê-los na terra. Será do alto que julgarei os tempos felizes, prometidos pelo Deus bom, justo e misericordioso. Pode continuar? Pode. Vamos. Não choreis, meus filhos, que estas conversas fortifiquem a vossa fé, o vosso amor em Deus, que tantos dons derramou sobre vós, que tantas vezes enviou socorro à vossa mãe. Pedi-lhe sempre. Então, só interromper um pouquinho. Olha como ela fala para ele. O que nos liga? É o amor. Então, e depois diz para eles, não chorem, não tem que fazer isso. Tem que agradecer a Deus todos os benefícios que Ele dispensou e tantas vezes que Ele socorreu a sua mãe. Ou seja, ela agradece a Deus a misericórdia divina, pede que os filhos agradeçam, pede que os filhos não chorem por ela. Olha, é uma coisa muito importante isso aqui, gente. É uma maneira, ela está dando a receita de como os filhos devem lidar com a morte e os estimulando à vida, ao esforço, a seguir sua trilha, educar seus filhos. Né? Vamos lá. Pedi-lhe sempre, a prece fortifica. Conformai-vos às instruções que segui tão ardentemente na vida que Deus vos concede. Eu voltarei, meus filhos, mas é necessário que sustente a minha pobre filha, que ainda tem tanta necessidade de mim. Adeus, até breve. Crede na bondade do Todo-Poderoso. Eu o rogo por vós. Então, aqui ela fala da oração, né? O que dá receita para os filhos? Orem. A oração vai fortalecer vocês. Vocês precisam orar. E depois ela lembra. Vocês lembram que a outra filha dela tinha ido para a América de barco? Né? Ela lembra que ainda tem uma filha lá, que ela precisa ir lá visitar e ajudar aquela filha. Parece que aquela filha realmente estava precisando. Né? Que ela se preocupa com ela e assim não fala nada especificamente com os outros. Essa filha que mudou para a América. Certo? Lembrando que essa turma aqui está na França. Tá bem? Certinho? Vamos passar para o Livro dos Espíritos, depois a gente termina aqui. Vamos terminar aqui? Dá um minutinho, a gente termina. Vamos lá? Que aí termina a Viúva Fulon. Agora é só uma observação de Kardec, que ele chama atenção 2 pontos. Nós vamos lá. Meu microfone estava fechado aqui. Luciano, deu uma cortada para mim. Em qual que tá a questão? Na observação. Todo espírito é sério, esclarecido. Gabi, o Luciano pediu para a gente terminar o Céu e Inferno, essa nota que pertence ainda ao caso da Viúva Fulon, entendeu? Certo, minha internet deu uma pala aqui, gente, perdão. Vamos lá. Todo espírita sério e esclarecido tirará facilmente dessas comunicações os ensinamentos que dela ressaltam. Não chamaremos a atenção, pois senão sobre 2 pontos. O primeiro é que este exemplo nos mostra a possibilidade de não mais encarnar na Terra e passar daqui para um mundo superior, sem estar, por isso, separado dos seres queridos que aqui se deixam. Aqueles, pois, que temem a reencarnação por causa das misérias da vida, podem delas se isentar fazendo o que é necessário, quer dizer, trabalhando pelo seu adiantamento. Aquele que não quer vegetar nas classes inferiores deve se instruir e trabalhar para subir de grau. Aí Kardec já põe, primeiro é o quê? Vocês podem sair da Terra.
Mas, se a gente não quiser ficar agarrado aqui com a turma inferior, nós precisamos trabalhar para subir. É isso que Kardec coloca, assim, uma clareza. Então, dá para a gente sair daqui para um outro mundo, com certeza. Mas é trabalho. É trabalho. É isso que eles querem. Trabalho, vontade, resignação, né? Amar, caridade. É isso que é a questão. Vamos lá? E o segundo ponto. O segundo ponto é a confirmação desta verdade de que depois da morte estamos menos separados dos seres que não são caros do que durante a vida. A senhora Foulon, retida pela idade e a enfermidade numa cidade do Midi, não tinha perto dela senão uma parte da sua família. A maioria dos seus filhos e de seus amigos estava dispersa ao longe e obstáculos materiais se opunham a que ela pudesse vê-los tão frequentemente como uns e outros o desejassem. A grande distância tornava mesmo a correspondência rara e difícil para alguns. Apenas se desembaraçou de seu corpo terrestre, leve, ela correu para junto de cada um, transpôs as distâncias sem fadiga, com a rapidez da eletricidade, vê-os, assiste às suas reuniões íntimas, cerca-os de sua proteção e pode, pela via da mediunidade, conversar com eles a todo instante, como quando viva, e dizer que a este pensamento consolador há pessoas que preferem a ideia de uma separação indefinida. Então, aí é o segundo ponto que Kardec põe, que a morte não separa, os laços de amor ficam, e até depois da morte, dependendo, né, do grau evolutivo do espírito, fica até mais fácil as comunicações, acompanhar aqueles que você ama, né? Com a rapidez do pensamento, você se movimenta no espaço, igual ela tinha uma filha na América. Imagina que nós estamos no final aqui do século XIX, né? O transporte, as comunicações era extremamente difícil. A filha dela foi de barco para a América, né? Então, em espírito, um segundo você está lá na América, vendo a sua filha, acompanhando e tal. É muito diferente. Isso é o outro ponto que Kardec coloca. Certinho? É preciso sair da Terra para um mundo feliz e a morte não nos separa daqueles que nós amamos. Certinho? Beleza? Vamos lá então para o Livro dos Espíritos. Na questão 636. Vamos lá, nós estamos falando das leis morais, nós estamos na primeira lei moral, que é a lei natural, né, a lei divina, e aí Kardec está falando do bem e do mal. E ele faz uma pergunta interessante agora, vamos lá. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, Kardec pergunta o quê? Essa concepção do bem e do mal é linear para todo mundo? Se a gente sentar para julgar aquele que mora lá na Sibéria, que ainda vive primitivo, ou aquele índio lá da Amazonas, que está na sua tribo lá, e se a gente for julgar um suíço, ou nós brasileiros, o bem e o mal é diferente para essas duas coisas? E aí aqui que a gente vê, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, mas o julgamento, a percepção vai diferenciar dependendo da maturidade espiritual e do grau de conhecimento de cada um. Então, o que vai depender é o quê? A inteligência, o grau de conhecimento, o grau de compreensão de cada um de nós e a maturidade espiritual de cada um de nós, para que nós julguemos ou analisemos uma ou outra situação, se aquilo é o bem, se aquilo é o mal, né? Porque a gente tem que o mal é sempre passageiro, o mal ele vai
se modificar de acordo com a nossa compreensão e com a nossa capacidade de nos movimentarmos e de fazermos coisas. Agora, o bem é eterno, bem é bem e pronto, não é? E aí, Miramês chama atenção para 2 pontos. Um é que o objetivo nosso é ir eliminando esse mal ao longo da nossa existência. Então, o objetivo da vida, segundo Miramês, é o quê? Que nós sigamos eliminando o que temos de mal em nós. E o outro ponto que ele fala é que nós tomarmos cuidado com os nossos pequenos erros, para que nós os cortemos no início. Porque quando a gente deixa esses pequenos erros se amontoarem ou crescerem ao longo do tempo, pode ser que fique muito difícil para nós os corrigirmos lá na frente. Né? Então, é isso. Ficou clara essa questão, gente? Que depende da inteligência e da maturidade quanto espírito. Beleza? Luciano, acho que uma coisa interessante para a gente colocar aí também é que, muitas vezes, né, de acordo com o nosso grau de conhecimento, de evolução, o julgamento se dá de acordo com o nosso progresso. Né? A gente, às vezes, progride um tanto que vai entender aquilo como sendo uma coisa errada, como uma coisa que a gente não devia estar fazendo, e outro ainda não entende. E mesmo a gente tendo acesso a toda a literatura espírita e conhecendo tudo, né, no Evangelho fala isso muito, né, para a gente, que fala assim, que muitas coisas que para nós hoje não é sequer um leve erro, um leve vacilo, serão crimes perante os olhos divinos. Ou seja, a gente ainda vai compreender muita coisa que a gente ainda não compreendeu, né? A gente ainda vai crescer muito a percepção de justiça, né? A percepção de igualdade, a percepção de caridade. A gente ainda está muito engatinhando nisso ainda, né? Como diz o Adilson, nós somos aprendizes ainda, né? Engatinhando no conhecimento ainda, né? Para a gente chegar lá. A nossa maturidade espiritual ainda é muito carente, né? Muito a gente carente. Precisa amadurecer demais os conceitos de moralidade, ética, né? Do que é bem, né? Do que é fazer o bem, do que é ter caridade, amar o próximo, né? A gente está amadurecendo isso ainda, né? Sim, a sociedade está, né? Quantas leis a gente tem hoje que no passado elas sequer eram pensadas, né? Até assim, a gente avalia, vamos colocar alguma coisa aqui, por exemplo, maltratar animal. No passado, tanto faz ser maltratar, não maltratar, hoje é crime, né? A lei do feminicídio, né? Que até então era considerado normal um homem que pegasse a mulher em adultério, ele tinha o direito de sacrificá-la e aquela coisa toda. Isso tudo vai caindo por terra. Sim. Isso é um sinal do progresso da sociedade. Das concepções. Quantas outras coisas ainda virão, né? Quanta coisa ainda virá. Você vê, agora nós estamos numa onda de ecológica, né? De proteção do meio ambiente, até carbono, emissão de carbono virando dinheiro, moeda, né? Um negócio que é de maturidade, né? Da sociedade. A gente vai amadurecendo essas coisas, realmente. A legislação essa legislação humana ela é falha e ela tem que se adequando às novas questões éticas e morais nossas. É isso mesmo. Isso é interessante, como a gente vai progredindo, né? É isso. Antigamente, você está falando aí dos animais, a gente tinha uns matadores, né, que matavam as coisas aí no fundo da horta, matava boi, matava tudo, e punha no açougue pendurado lá. Hoje já se tem um certo grau de entendimento que precisa proteger esse animal, e a tendência que a gente vai vendo é cada vez melhorando a nossa visão desses animais, e provavelmente a gente reduzir o consumo da carne desses animais para evitar que eles sofram, não é? Mas é um processo. Eu sei que isso vai levar séculos ainda, né? Sim, mas é um processo. Assim, uma coisa dessa última leitura do Céu e Inferno, né? A gente fica difícil a gente imaginar, é sempre muito difícil a gente imaginar o que está à frente da gente, ao contrário do que está para trás. Quando você pega a ficção humana,
o que já passou, o primitivo, é tudo uma coisa só, porque nós já vivemos. Mas quando vai falar de ficção para o futuro, né, você vê a quantidade de interpretação que tem, porque a gente ainda não conhece, a gente desconhece. Igual a gente lê, né? Eu tava assim, até meio que sorrindo aqui, né? Vou dizer que estava rindo, né, da leitura dessa Viúva de Folon, que saiu daqui, foi direto para um outro mundo superior. Eu falei, meu Deus, né, o que será que ela encontrou lá, né? O que será que ela viu, né? A gente não tem a mínima noção do que é, né? A mínima noção. A mínima. Você vê que para ela foi uma surpresa, assim, aquela coisa maravilhosa de perfeição. Ela não tem jeito de eu descrever isso aqui, né? É bem Só legal temos uma isso. certeza, né? Não é um progresso de ócio eterno, né? Nós vamos trabalhar e muito, Vamos isso aí nós temos trabalhar. certeza. Vamos continuar. Ininterruptamente. Essa é a ideia romana da preguiça nossa, de que nós vamos repousar. Mas é isso. Ô, gente, acho que acabou, né? Semana que vem a gente faz as 637, né? Quem que está disposto aí a fazer a prisão e a libertação de Paulo? Para a semana que vem aqui. Atos 16, 19 a 40. 16, 19 a 40, é isso mesmo. Prisão e libertação de Paulo e Silas em Filipos. É legal Filipos, porque depois Paulo vai direcionar a carta, né, aos filipenses, né? Você vê uma comunidade que ele fundou e mais para frente um pouco ele envia uma carta a eles, né? Aqui também nessa viagem ele vai passar em Tessalônica, depois ele vai mandar uma carta, você vê, daqui a pouco ele está indo para Tessalônica, vai enviar uma carta para Tessalônica, que é a primeira carta, né, que ele escreveu, é a carta aos Tessalonicenses. Beleza? Quem que se habilita aí? Chamando, Luciano, carinhosamente, os companheiros. Alguém aí, gente, para a gente finalizar, fazer a oração. Ana Cláudia, Brás, Diana, Fátima, Flávia, Lídia, Marciel, se quiser, né, Marciel? Esther. Estou à disposição para quem quiser, sem problemas. Então faz aí, Marcel, semana que vem. Marcel? Faz aí, beleza. Então tá, vamos finalizar então, gente? Fazer a oração. Luciano, nós vamos encerrar 19 a 40? 16, a prisão e a libertação de Paulo. Tá, ok. 16, 19 a 40. Prisão e libertação de Paulo e Silas. Beleza? Ok. É isso. Vamos lá. Vamos fazer oração aí, gente? Vamos lá. Vânia, você pode fazer oração para nós? Faço sim, Esther. Vanessa. Bondoso Pai, amado Mestre, obrigado pelos momentos aqui que estamos reunidos em Teu santo nome. Que possamos levar sempre aos nossos irmãos a nossa espiritualidade maior, que estejam sempre presentes conosco. Ser conosco hoje e sempre. Nos acompanhe nessa semana que há de vir. Que possamos ter a luz divina do Mestre amado Jesus. Que estenda a mão sobre todos nós. Que possamos caminhar sempre, Senhor, ao Teu lado, pedindo a força, a proteção divina. Hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Bom restinho de domingo aí. Bom domingo.